Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, és minha mãe, minha rainha. Irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima mãe. Para sempre sejam louvados. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este nosso encontro com a Mãe da Misericórdia deste sábado, o último dia da última semana da Quaresma. Amanhã viveremos o Domingo de Ramos e então se seguirá durante a semana as atividades pertinentes à Semana Santa, que encerra a nossa preparação para a Páscoa do Senhor. Que alegria poder estar aqui em sua companhia, através da nossa página no YouTube, Devotos de Santa Luzia, e também através do Facebook. Convido a você a nos unirmos como filhos e filhas de Deus, aqueles que buscam viver os ensinamentos de Cristo, aqueles que buscam viver de forma realmente cristã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Peçamos também que o Espírito Santo venha até nós e encha o nosso coração com os seus dons, para que possamos melhor entender e melhor colocar em prática os ensinamentos que Jesus nos traz. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Amém. A liturgia deste sábado nos traz para reflexão o Evangelho de João, capítulo 11, versículos de 45 a 46, onde nós acompanharemos, através do evangelista, dos relatos que João nos faz, um pouco sobre os momentos finais da perseguição sofrida por Jesus antes dele ser capturado, antes dele ser condenado à morte e morte de cruz. Vamos juntos ouvir o Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Muitos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Os sumos sacerdotes e os fariseus, então, reuniram o sinédrio e discutiam: que vamos fazer? Este homem faz muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. Os romanos virão e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação, e não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, decidiram matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Ele foi para uma região perto do deserto, para uma cidade chamada Efraim. Lá permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente da região tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Eles procuravam Jesus e, reunidos no templo, comentavam: que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, se observarmos a mensagem central que este Evangelho pode estar nos trazendo hoje, podemos chegar à seguinte conclusão: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra
todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. É para isso que Jesus veio, para isso que Jesus se entregou em sacrifício durante a Páscoa, para que nós fôssemos novamente purificados dos nossos pecados e tivéssemos a oportunidade de nos reaproximarmos de Deus. Os fariseus, naquela época, estavam preocupados demasiadamente com a fama que Jesus foi criando ao realizar os seus prodígios, ao anunciar o reino de Deus no meio daqueles que sofriam, no meio daqueles que viviam de maneira oprimidos e que viviam à margem de toda a sociedade por serem pobres, por serem doentes e por serem também estrangeiros ou algum tipo de criminoso. Jesus veio nos trazer a mensagem que a nação cristã deve ser única, deve ser unida, deve ser fortalecida pelo amor que vem do próprio Deus e não pela ambição humana, conforme nós vemos neste evangelho, onde os fariseus que se reuniram lá no conselho deles e disseram assim: o que faremos? Este homem realiza muitos sinais, e se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Sim, devemos estar sempre protegendo aquilo que é nosso, protegendo a nossa casa, protegendo o nosso lugar, a nossa cidade, o nosso país, mas protegermos de uma maneira justa, de uma maneira fiel àquilo que Deus sonhou para que a humanidade fizesse em sua existência no mundo que Ele criou. Enfim, sem o poder estar na mão de alguns e outros serem oprimidos por esse poder. Jesus vem inevitavelmente a este mundo como uma luz que iria dividir esse mundo, ou seja, dividiria aqueles que viviam por conta da ambição, por conta da soberba, por conta do egoísmo, para resgatar aqueles que viviam de maneira oprimida, de maneira pobre, de maneira doente, para que possam eles também ter o direito de permanecerem dentro do reino de Deus. Jesus muitas vezes deixou claro que devemos deixar as coisas deste mundo e cuidar das coisas do céu para garantirmos o nosso lugar na vida eterna. E durante esta quaresma que está se encerrando, nós devemos estar hoje meditando sobre o que nós fizemos, sobre o que nós buscamos mudar em nossa vida, em relação ao nosso irmão, em relação ao nosso comportamento, para vivenciarmos a Páscoa do Senhor da maneira que Deus sonhou para nós. Caifás sabia que Jesus deveria morrer, como diz aqui. Caifás não falou isso por si mesmo, pois sendo sumo sacerdote naquele ano, ele profetizou que Jesus iria morrer pela nação. Mas não somente pela nação a qual Jesus pertenceu, a qual Jesus nasceu e veio dela, mas sim pela nação dos filhos de Deus, aonde após a sua morte e a sua ressurreição, ele traria a unidade dos filhos de Deus e esta nação se tornaria tão numerosa que seria a mais poderosa entre todas, assim como é o cristianismo até hoje dentro da nossa humanidade. Peçamos a Maria, a nossa Mãe da Misericórdia, para que ela nos mantenha sempre firme na fé, para que ela interceda a Deus, para que Deus envie sobre nós os dons do Espírito Santo, para que possamos estar sempre discernindo o que é certo do que é errado e assim praticarmos sempre o que agrada a Deus, assim como Maria sempre o fez, sendo obediente, sendo fiel, amando, respeitando e cuidando do Filho de Deus, para que ele viesse resgatar a todos da escuridão e das trevas do pecado. Irmãos e irmãs, rezemos agora juntos a oração
a Mãe da Misericórdia, composta por Santa Faustina Kowalska. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Irmãos e irmãs, encerramos aqui o nosso encontro com a Mãe da Misericórdia deste sábado. Desejando a todos um bom e santo sábado, um ótimo domingo de Ramos, e este ano viveremos experiências novas durante a nossa Semana Santa, devido à situação em que encontramos, promovidos pela pandemia do Covid-19. Mas que tudo aquilo que vivermos durante essa semana nos resgate ao mundo cristão, para que possamos entender que todo o sofrimento levará à vitória e levará à glória que o próprio Jesus veio nos mostrar, veio nos anunciar e veio nos dar o testemunho. Fiquemos todos com Deus e que a nossa Mãe da Misericórdia interceda a Ele para que chegue até nós as bênçãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia.